Fala galera, meu nome é Leonardo, sou estudante de Tecnologia da Informação e hoje começarei uma série de vídeos sobre Java para Android. A princípio estudaremos o framework Cocos 2D. Esse framework é utilizado no desenvolvimento de jogos, pois ele facilita a transição de telas, a física do jogo, animações das sprites, que estudaremos mais à frente. Bem, para isso deixarei na descrição do vídeo o link para o download dos drivers necessários, ok? Além disso, para que vocês saibam, a versão que utilizaremos do Cocos 2D é um pouco antiga, porém é a que comporta o Java. Tudo bem? Ok, no Eclipse, com o plugin do Android instalado, aperte Ctrl N, digite Android e aparecerá esse Application Project, que é a aplicação de projeto do Android. Dê um Next. Vamos dar o nome para a aplicação, que eu vou chamar de Projeto Cocos e só. Aqui eu vou colocar br.com.aulas, ok? Vou deixar tudo conforme o Eclipse me sugere. Mais um Next. O ícone vou deixar assim por enquanto. Activity, vou deixar blank Activity mesmo. Na outra Next. E o nome também não irei alterar, vou deixar main Activity. Sugiro que vocês façam o mesmo. Dar um Finish. E o Eclipse está gerando um desenvolvimento. Ok. Vou fechar aqui o XML, nós não vamos precisar por enquanto. Eu podia ter configurado antes, mas acabei esquecendo, então vamos fazer manualmente. Vamos apagar isso, porque nós não precisamos. Ao invés de estender Action Bar Activity, nós vamos estender apenas Activity, porque nós não precisaremos de menu por enquanto. Clicando em cima e dando Ctrl 1, você pode importar a classe, ok? Beleza, então. Aqui a gente também pode excluir esses importes desnecessários. Tranquilo. O que nós faremos agora? Nós precisamos adicionar os drivers. Você vai clicar, depois de ter baixado, óbvio, você vai clicar com o botão direito no projeto, Build Path, add external actives, ou archives, sei lá como pronuncia no momento. Você vai inserir esses dois drivers, Cocos 2D e Android Sport versão 4. Feito isso, aqui na pasta libs só vai estar o Android Support. Sugiro que você copie ou arraste o Cocos 2D também para a pasta libs. Ok? Belezura. Então vamos lá. Aqui nós já temos a nossa main activity. Nós iremos criar outro pacote que chamaremos de telas. Nós vamos criar então a nossa primeira tela. Vou chamar de primeira tela mesmo. Bem, aqui começa o estudo dos componentes do Cocos 2D. No Cocos 2D, nós utilizamos a classe CCLayer para identificar as telas do jogo. Então, para isso, nós temos que estender de CCLayer. Dando em cima de CCLayer, Ctrl Import. Tá. O que acontece? Se vocês já estudaram Java, vocês sabem dos conceitos de E1 e Tem1. Ou seja, quando eu digo que a primeira classe é um CCLayer, então, obrigatoriamente, ela tem que estender de CCLayer. Quando eu digo que ela tem um CCLayer, então seria uma composição, estaria dentro do miolo da classe. Mas no caso, a primeira classe, aliás, a primeira tela é um CCLayer, justamente porque o layer é uma camada, ok? Estamos dizendo que a primeira tela é uma camada. E com isso, estendendo de CCLayer, nós ganhamos alguns reconhecimentos do Cocos 2D, como conseguir fazer transições entre as telas com apenas uma linha de código. Bem, feito isso,
eu preciso introduzir para vocês também um outro componente do Cocos 2D, que se chama Scenes, que se escreve assim, que em português seria cena. Ou seja, o Cocos 2D trabalha com camadas e cenas. As cenas é o que nós vemos. Você pode ter diversas cenas. Você pode ter o background, é uma cena. O logotipo é uma cena. O logotipo do jogo, por exemplo, pode ser uma cena. No momento, nós trabalharemos com o background. Então, nós vamos criar um método público do tipo cc sim, do nome sim, que não recebe nada por parâmetro. Nós vamos importar aí a classe, ok? Tá dando erro porque ela pede um retorno. Então a gente já coloca aqui return sim, ok? Ok, então foi esse nome que eu dei, foi sim. Então beleza. Feito isso, a gente vai configurar a classe cc sim igual cc sim ponto note ponto e vírgula. A gente precisa add essa cena, adicionar essa cena com a tilde, seria o feed, vamos chamar assim por enquanto, add tilde, e a gente precisa passar um node para ela, então a gente vai passar a própria, ou seja, a própria classe. Bem, o que esse código aqui está dizendo? Ele primeiro prepara a tela para utilizarmos e posicionarmos os elementos na tela. No nosso caso, esses elementos serão background, logos, botões e etc. Outro conceito muito importante do Cocos 2D e da criação de jogos são as sprites. Como nós fazemos as sprites? Bem, aliás, o que é uma sprite? Uma sprite são imagens que podem ser modeladas, animadas, é o que dá vida à aplicação. Ela é a imagem do background, é a imagem do player, que com diversas outras imagens faz um movimento, e estudaremos isso também. Porém, aqui nós vamos fazer apenas o background, nós vamos fazer apenas o background da primeira tela. Então, vamos criar aqui um novo package e vamos chamar de... como nós podemos chamar? Sprites. Pronto, simples. E nós criamos uma nova classe que se chamará background. O que o background vai ter? Pouca coisa. Nós vamos criar um construtor. Ops. Esse construtor vai receber uma imagem. E o que ele vai fazer? Ele vai chamar o super passando essa image. Bem, que super que ele vai chamar? Ele vai chamar o super da classe cc sprite. Novamente importando, e novamente temos aqui o conceito de E1. Um background é um sprite, por isso nós herdamos da classe cc sprite. Vou dar um Ctrl S aqui, salvar a classe background e deixar ela assim por enquanto. Nós vamos fazer agora a classe, vamos criar aqui, na verdade, um novo pacote que vamos chamar de settings. E dentro de settings nós vamos criar uma classe chamada device settings. Bem, o que essa classe vai fazer? Ela vai informar para a gente vai informar alguns parâmetros do nosso device. Aliás, a princípio da tela, porque nós precisamos saber o tamanho da tela, do display, do OpenGL, para podermos colocar as imagens, os sprites em
nas suas devidas posições. No caso do background, nós iremos colocar ela centralizada. Então a gente vai precisar dessas informações. Então o nome é Device Settings, justamente porque vai nos fornecer informações sobre o device, ok? Beleza, então. Então vamos criar aqui alguns métodos estáticos. Então public static cg point é o tipo do método. Screen resolution, ela recebe um cg point e passa um gc. Recebe um cg point. Eu vou colocar de gc e depois eu explico. Bem, vou importar e aqui está dando erro justamente porque ela precisa de um retorno. Apenas vamos retornar o gc point. Isso vai ficar um pouco mais claro à frente quando formos utilizar esta classe. Vou criar outro método estático que eu vou chamar de cgSize. E esse método vai retornar para a gente o tamanho do display. Você já deve ter percebido pelo nome que o CG Point Screen Resolution vai retornar a resolução e o CG Size o tamanho, né? Então vamos importar e retornar. Aqui é importante eu falar para vocês. Nós vamos retornar e começar a trabalhar com um elemento que se chama CC Director. Na verdade a classe se chama CC Director e o elemento é o Director. O que ele faz? Ele é como um manager, ele que organiza pra gente os elementos na tela, as transições. Basicamente essa classe nós utilizaremos para fazer essas configurações. Ele é como se fosse um maestro, vamos dizer assim. Nós utilizamos o método Shared Director e RimSize. Tudo isso para fazer o retorno do tamanho do display, ok? E então faremos outros métodos que retornarão altura e largura. Vamos começar pela largura. Public static float screen width return. Vamos retornar RimSize, o método RimSize .width. Ele está lendo aqui e está retornando para a gente aqui. E a gente vai pegar a altura também, porque ele retorna o tamanho, ele sabe o que é a largura e a altura, então ele consegue retornar os dois para a gente. Float screen height. Aqui a gente vai fazer basicamente o mesmo. Return size ponto. Prontinho. Vou dar um Ctrl S e a gente já tem a classe Device Settings preparada para utilizarmos. Dentro ainda de Settings, nós vamos criar a classe Assets. O que é isso? Bem, aqui nós vamos colocar todas as imagens que iremos utilizar para organizar o nosso código e não nos atrapalharmos, também não inserirmos o nome da imagem diretamente no parâmetro da classe primeira tela. Então, vamos criar aqui um private static string, chamar de background, e o nome será background.png. Bem, o nome background.png é referência à imagem. Que imagem é essa? Bem, eu tenho uma imagem aqui, que é esta, e ela será o nosso background. Então, eu vou arrastar e colocar na pasta Assets, que foi criada pelo
pelo tools aí do Eclipse. Copy files, ok. Salvei. Pronto, nós não vamos utilizar essa classe agora. Quando formos fazer as transições, etc., a gente vai utilizar novamente essa classe para criar novos assets, ok? Beleza. Vamos fechar aqui Device Settings também para trabalharmos apenas com a primeira tela. Ok. Agora nós precisamos inserir o background na primeira tela. Como é que nós vamos fazer isso? Composição, ou seja, é um layer, tem um background. Então o que nós vamos fazer? Private background. Aqui eu vou dar um Ctrl 1, vou importar o background. E aqui, galera, nos imports, já sugiro que vocês façam assim: import static. Você procure br.com settings, device settings. A gente vai colocar o screen resolution. Aí você já pode copiar essa linha e utilizar para fazer os próximos, que é o screen rain. Copia a linha. Ah não, a linha já está copiada, desculpa. E screen read. Pronto, nós vamos precisar desses métodos, ok? Vamos criar aqui o construtor da primeira classe, aliás, desculpa, primeira tela. E vamos utilizar o background, vamos setar, na verdade, o background. Como é que a gente faz isso? A gente faz background igual new background. E o que ele pede aqui? Ele pede uma image, uma imagem. Então a gente vai utilizar a classe assets. Ponto. Foi assim que eu escrevi? Foi. Tá. Assets.background. Já a gente vê. Deu certo? Public. Desculpa, galera. Lá em background coloquei, desculpa, background são assets, não é private, é public, senão nunca vai dar certo. Agora sim, ok? Feito isso, a gente precisa setar as configurações da tela para o background. Então a gente vai pegar o background, setar uma posição, ou seja, set position. Ele precisa de um CG point pos, que é a posição. Então vamos utilizar o screen resolution, que tem um CG point. Qual? Vamos pegar esse CG point, aliás, vamos utilizar outra classe, CG point.ccp. A classe CG point.ccp, ela precisa dos parâmetros x e y, que são as coordenadas da tela em que ela vai setar o background. Então a gente vai utilizar os métodos estáticos que a gente criou, que tem o retorno da tela, e vamos definir o centro. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar o screen width dividido por 2.0f. O que eu estou fazendo aqui? Esse método foi que a gente criou da largura, que é a largura total. A gente está dividindo por 2 justamente para ficar centralizado, ok? E a gente vai fazer o mesmo com a altura. Screen height dividido por 2.0f. Perceba que o 2.0 é o template do float, e a gente usa o f para dizer que este é um float, ok? Feito isso, a gente precisa agora só adicionar esse background ao tilt. Então a gente fala que é this background, ponto e vírgula.
Minha classe já está praticamente pronta. Desculpa. O que a gente precisa agora? A gente precisa ir na nossa main activity, fazer as instâncias e rodar. Então vamos lá. Fechando a primeira tela, main activity, dentro do método onCreate, que é o método que cria a activity, nós vamos fazer as configurações. Primeiro, vamos lá, vamos configurar a tela. Para isso, a gente vai utilizar a classe ccgl surface view para criar uma view. Então a gente cria o objeto gl surface view igual a new ccgl surface view. E ele precisa do contexto. Qual é o contexto? O contexto é a própria classe, essa classe, ok? Main activity. E aí a gente vai agora setar a view, que para quem já programou com Android conhece, que é o setContentView. E aí, qual view nós vamos passar? Nós vamos passar gl surface view como parâmetro, ok? E vamos utilizar novamente o ccDirector para fazer as configurações da view. Share director method in view. Nós precisamos passar a view novamente. gl surface view, ok? Ponto e vírgula. Que nós configuramos a tela. Então nós queremos qual activity nós queremos. Aliás, qual view nós queremos. E agora a gente vai configurar o ccDirector, porque ele é quem vai organizar os elementos na tela. Então vou colocar aqui, configurar um ccDirector. E vamos lá utilizar novamente a classe ccDirector e o método shareDirector, setando o screen size, ou seja, o tamanho da tela que a gente vai querer. No nosso caso vai ser 320 por 480, que é até o tamanho do nosso background também, se vocês derem uma olhada depois. E agora, por último, a gente só precisa abrir a tela principal. E agora é fácil, vocês já sabem que a tela principal é uma cena, né? Então vamos utilizar a classe cc sim, criar uma cena igual a new. Qual o nome da nossa classe principal mesmo? Primeira tela. Vamos passar aqui. Sim. Ops. Sim. Já nós resolvemos o errinho ali. Director. Pronto. Share Director. Run with sim. E a gente precisa passar uma cena. Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho. Antes vou importar aqui. Sim. Só por... Então, galera, tinha dado uma pausada só para configurar aqui o máquina virtual do Android, porque ia demorar um pouquinho e eu vi que a aula já estava muito extensa. Então, em primeira tela, você vai dar um Ctrl+1, que era o erro que faltava, para importar a classe e finalizar esta aula. Vamos dar um play. Vai começar a carregar, o log vai abrir aqui à direita e nós iremos ver se funcionou ou não. Demora um pouquinho mesmo, mas abriu. Olá, eu sou um background. Ok. Nós não temos ainda um jogo, não temos nada muito atrativo, nós só temos uma tela, porém já é o início. E com alguns conceitos que ensinei nessa aula,
já é possível você ter uma ideia de como fazer as transições, de como criar novas telas. Na próxima aula eu vou ensinar a criar os elementos em cima desse background, como um menu, por exemplo, e posteriormente a fazer as transições de telas. E depois vamos para a parte incisiva do jogo, que é a física, etc. Bem, espero que vocês tenham gostado da aula. Desculpa se eu falei um pouco rápido demais, entretanto, era por não ficar muito extenso, mas acabou ficando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, e todos os drives que precisarem estarão na descrição do vídeo. É isso, muito obrigado. Se tiverem gostado, dá um curtir nesse vídeo. Até mais, tchau, tchau.